Pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai finalizar hoje com a parte 3 do capítulo 6, que é área e volume. Nas aulas anteriores, que foram as aulas 1 e 2, a gente falou sobre área. E para finalizar nossa aula, nós vamos falar hoje sobre volume e capacidade, tá ok? Então, a gente vai só retomar algumas ideias que vocês já conhecem sobre volume e capacidade, que vocês já estudaram em séries anteriores. E relembrando aqui alguns conceitos, sobre essas grandezas, que são volume e capacidade. Então vamos relembrar aqui o que é volume. Volume é a quantidade de espaço que ocupa um certo objeto, Então, o espaço ocupado por certo objeto é o volume, não é isso? Por exemplo, se eu quisesse descobrir, por exemplo, o volume desse copo, eu sei que esse copo ele ocupa um espaço tridimensional. O que isso quer dizer? Ele tem comprimento, tem largura e tem altura, Então, por isso que quando a gente fala de volume, a gente fala de 3 dimensões, tá bom? Comprimento, largura e altura. Então, o volume é o espaço que um certo objeto ocupa, A quantidade de espaço que ele ocupa. Já a capacidade, ela está relacionada à medida de volume da parte interna do recipiente, Por exemplo, voltando aqui à ideia do copo. Esse espaço aqui, que ele ocupa, nessa dimensão, é o volume. E o que ele comporta, o que cabe dentro desse copo aqui, é a capacidade. Por exemplo, um copo que tem mais ou menos uns 200 ml. Então, a capacidade desse copo é 200 ml e o volume é o que ele ocupa no espaço, tá ok? Então, são duas grandezas diferentes, volume... são duas grandezas iguais, o volume e capacidade são duas grandezas iguais, só que colocadas em situações diferentes, tá bom? Então, volume e capacidade é isso. E, quando a gente fala de volume, a gente fala logo de sólidos geométricos, Porque tem alguns sólidos geométricos que eles possuem um cálculozinho, uma formulazinha para calcular a área dele, a área desses sólidos. E a gente vai ver aqui hoje 3 sólidos que são bem conhecidos, Que é o cubo, o paralelepípedo e o cilindro. A gente vai falar sobre o volume desses 3 sólidos geométricos, tá bom? Então, gente, para começar a nossa aula, ainda falando sobre volume, a gente vai falar primeiro sobre o volume do cubo. O cubo, que é essa figura aqui, que todo mundo conhece, é uma figura tridimensional, Porque ela possui o quê? Comprimento, largura e altura, Por isso que são chamadas de figuras tridimensionais, porque ela possui 3 dimensões, comprimento, largura e altura, E para se calcular o volume de um cubo, a gente calcula da seguinte forma. A gente sabe que essas medidas aqui são chamadas de arestas, Essas medidas aqui, esses segmentos de reta são chamados de arestas. E para calcular o volume do cubo, a gente calcula o seguinte, aresta vezes aresta vezes aresta, porque são 3 dimensões, tá bom? Então, resumindo, a área do volume do cubo pode ser calculada da seguinte forma. Volume é igual a aresta ao cubo, tá bom? Medida da aresta ao cubo. Aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente calcular, para vocês entenderem melhor. Então aqui, nós temos um cubo de 2 centímetros de aresta, Cada aresta mede 2 centímetros, tanto no comprimento, quanto na largura, quanto na altura. E eu quero calcular o volume desse cubo, Para calcular o volume desse cubo, eu vou pegar a medida da aresta ao cubo, que eu posso fazer da seguinte forma, Como é cubo, é repetindo 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E outra coisa muito importante, quando eu vou colocar a unidade de medida no final, eu vou colocar a unidade de medida ao cubo. Por que é o cubo? Porque se tratam de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Nas aulas anteriores a gente falou sobre área, e a área são 2 dimensões, comprimento e largura, por isso que é a medida quadrada. Agora, como estamos falando de volume, as unidades de medida têm que ficar ao cubo, porque se tratam de 3 dimensões, tá ok? Então, essa aqui, gente, é o cálculo da medida do volume de um cubo. E a gente vai falar agora sobre o cálculo de medida de volume de um paralelepípedo, tá bom? Paralelepípedo também, que é uma figura parecida com um cubo, só que as faces dele são retangulares, As faces laterais dele são retangulares. Então, aqui nós temos novamente um sólido geométrico, só que agora é o paralelepípedo. Ele também possui 3 dimensões, é uma figura tridimensional, que ele ocupa um certo lugar no espaço, Nós temos aqui o comprimento, nós temos largura e temos altura, Diferente do cubo, as arestas do paralelepípedo, eles são diferentes, O cubo ele possui arestas iguais, Todas as medidas da aresta são iguais, não é isso,
tá bom? Só que o paralelepípedo ele possui medidas de arestas diferentes, né? Comprimento, largura e altura são diferentes. Então, para calcular a medida do volume de um paralelepípedo, eu não uso igual eu usei lá o cubo, né? Aresta ao cubo não, vou calcular comprimento, largura vezes altura, tá bom? Ó, A vezes B vezes C, porque são medidas diferentes. Então, novamente, eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender melhor. Então, vamos calcular aqui o volume desse cubo, ou desse paralelepípedo, que tem 5 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 3 milímetros, no caso, viu? 5 milímetros de comprimento, 2 milímetros de largura e 3 milímetros de altura. Então, vamos lá, ó, calculando comprimento vezes largura vezes altura. Lembrando também que não importa a ordem, né? Porque como é multiplicação, a ordem não importa, né? Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então, nós temos aqui um paralelepípedo que tem 30 milímetros de volume, né? 30 milímetros cúbicos. Tá ok? Volume é igual a 30 milímetros cúbicos. Esse é o volume desse paralelepípedo que a gente acabou de fazer. Tá ok? E para finalizar, a gente vai falar agora sobre o volume de outro sólido geométrico que também é conhecido, né? Só lembrando que esses dois sólidos geométricos que a gente acabou de ver, que é o cubo e o segundo, que é o paralelepípedo, eles são sólidos geométricos conhecidos como poliedros, né? Os poliedros são figuras que têm formas de polígonos, né? Formas retangulares, superfícies planas, eles têm superfícies planas. Já os corpos redondos, né? O cilindro é um exemplo de corpo redondo, ele possui faces arredondadas, que quando colocado em um plano, eles rolam, né? Mas eles não deixam de ser um sólido geométrico, né? São sólidos geométricos que são divididos em dois grupos, os prismas, ou os poliedros, e os corpos redondos. Então vamos lá, vamos estudar aqui esse poliedro, que é esse sólido geométrico, que é um poliedro chamado de cilindro, e ele também possui volume, porque ele é uma figura tridimensional, né? Ele ocupa um certo lugar no espaço. Então, o cilindro, para ser calculado o volume do cilindro, eu tenho que observar o seguinte critério. Nós sabemos, e a gente viu também na aula passada, que a gente calcula a área do cilindro, né? A gente calcula a área, a gente calcula a área da base, a gente sabe que o cilindro tem duas bases, né? E nós calculamos também a área lateral, porque a área lateral do cilindro, ele é como se fosse um retângulo, né? Quando a gente abre o cilindro, a gente forma mais ou menos um retângulo assim, né? Então, para calcular a área, a gente calcula a área da lateral e a área das bases. Só que no volume, a gente também calcula a área da base, somente a área da base, né? Porque como se trata de volume, a gente quer saber só a capacidade aqui, que ele ocupa. Então, a gente calcula apenas a área da base vezes a altura, tá bom? Então, a área do cilindro, o volume do cilindro é calculado a área da base vezes a altura. E a gente sabe que a área da base de um cilindro, ela é uma circunferência, não é isso? E a gente viu na aula passada como é que se calcula a área da circunferência. A área da circunferência é essa formulazinha aqui, ó. A igual π vezes r ao quadrado, né? Essa aqui é a fórmula que a gente viu na aula passada para calcular a área da circunferência. Aí a gente faz da seguinte forma. Primeira coisa, a gente calcula a área da circunferência para depois vir para a forma do volume. Tá ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de um cilindro que tem 10 centímetros de altura e nós temos aqui um diâmetro, gente. Presta atenção. Na circunferência, que é essa figura aqui, nós temos o raio, que é o segmento que vai do centro da circunferência até chegar lá na circunferência, né? E nós temos o diâmetro, que é a distância total, que vai de um lado até o outro, passando pelo centro, que é o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. Nessa situação aqui, a gente tem um diâmetro, que vai de um lado até o outro, o diâmetro de 6 centímetros. Mas só que na formulazinha aqui, nós usamos raio. Mas é simples, gente, isso aqui. Se o diâmetro é 6 centímetros, isso quer dizer que o raio vai ser 3 centímetros, né? Cada raio aqui tem 3 centímetros. Então é simples, só dividir por 2. 6 dividido para 2 que é 3. Aí a gente calcula a área aqui, ó. A área é igual. Lembrando que quando a questão não dá o valor do π, a gente usa 3,14, né? Que é a aproximação dele. Então vai ficar 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio aqui é 3, vai ficar 3 ao quadrado. Vamos resolver primeiro aqui essa potência, né? Então vai ficar 3,14 vezes 3 ao quadrado é 9. Aí aqui A é igual. 3,14 vezes 9 dá 28,26. Pronto, descobrimos, gente, aqui a área, que é dada em centímetros quadrados, né? Que nós estamos falando de área. Então, a área desse cilindro aqui, a área da base, no caso, é 28,26 centímetros quadrados. Pronto, a área da base. Mas, professor, quando a gente calcula a área da base, a gente multiplica por 2, porque são duas bases. Sim, mas quando está relacionado à área.
porque tem que descobrir a área dos dois. Só que como eu estou falando de volume, o volume ele não precisa calcular as duas áreas das duas bases, porque ele está relacionado à capacidade, né? Então não precisa descobrir a área das duas bases, somente de uma. Então nós descobrimos aqui a área da base, que é 28,26 centímetros quadrados, e daqui a gente volta para o volume, que é o que a gente quer descobrir. Então vamos lá, o volume é igual a área da base, né, que esse ABzinho que significa a área da base, que a gente já descobriu que é 28,26, vezes a altura. Quem é a altura aqui nesse cilindro? É 10. Pronto, agora é só multiplicar. Multiplicando por 10, né? Ó, tem um zero aqui, vou pular uma casa para frente. Vai ficar 282,6 o quê? Centímetros cúbicos. Esse é o volume desse cilindro, tá bom? Então, gente, essa é a forma que a gente calcula o volume do cilindro. E a gente viu também como calcula o volume do paralelepípedo e do cubo. A gente vai usar somente esses três sólidos geométricos, né? Relacionado a volume, né? Porque na aula passada a gente falou sobre áreas dos prismas. Mas esse aqui é outra coisa, que é volume. Então a gente vai falar somente desses três volumes aqui, desses três sólidos geométricos. E com isso a gente encerra o nosso conteúdo, né? O nosso capítulo 6, que é para a sexta avaliação.